Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Vou ler de novo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Amém, irmão? Grava aí essa palavra. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. Nós vamos aqui levantar nossa voz em oração. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, a tua palavra vai ser ministrada, compartilhada nessa noite. Que o Senhor fale conosco, o Senhor fale comigo através de mim. Que o saber do homem termine, que somente a sua voz seja ouvida neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nessa noite nós vamos falar de um assunto que é tão enraizado na palavra de Deus que às vezes acaba passando de forma desapercebida. A cultura da honra, o princípio da honra, né? O princípio da honra ele é citado em toda a Escritura. Por exemplo, honre ao Senhor seu Deus com as suas primícias, Provérbios 3, 9. Encontramos também, honre ao teu pai e à tua mãe, Êxodo 20, 12. Vemos nesses textos um ensinamento claro acerca da honra. Meu irmão, uma base, um princípio bíblico fala de hierarquia espiritual. Hierarquia. São coisas que às vezes as pessoas não gostam, mas por exemplo, a mulher que tem que submeter ao marido. Não, e olha como que é, não que a mulher seja menos importante, mas é bíblico. O homem é o cabeça, a mulher se submete ao marido. Só que a honra, e isso é interessante da gente falar, ela é uma via de mão dupla. A honra ela vai e ela tem que voltar. A honra ela tem um caminho duplo, ela tem um caminho de ida e volta. Por exemplo, na polícia, no exército, como que funciona a questão da continência? A continência ela é um cumprimento de honra, de honraria. Então o soldado cumprimenta o capitão, por exemplo. Então o soldado ele cumprimenta o seu superior. O de menor patente cumprimenta aquele de patente maior. Então o soldado ele cumprimentou ali o capitão. Ele fez a obrigação dele, ele viu o capitão, ele cumprimentou o capitão. Mas é interessante que como a honra é uma via de mão dupla, a partir do momento, olha só que interessante isso, querido, que o soldado cumprimentou o capitão ali com a continência, o capitão ele tem a obrigação de responder o cumprimento ao soldado. Porque a honra é uma via de mão dupla. Cabendo até, um soldado pode fazer uma queixa contra um superior que não respondeu à continência. Assim como um superior, um capitão, alguém de patente, pode cobrar um soldado de não ter cumprimentado ele com a sua continência. Então olha só como a cultura, como a honra ela está inserida dentro da nossa cultura. E dentro da palavra de Deus é a mesma coisa. Existe uma cultura da honra. Veja que a Bíblia fala ali, honre o teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque o pai e mãe é a primeira autoridade espiritual da nossa vida. Quando nós somos crianças, pai e mãe é a primeira autoridade espiritual sobre as nossas vidas, deixando de ser somente quando o homem e a mulher se casam e formam a sua família, para então se tornarem autoridades espirituais sobre seus filhos. Então, se você é pai, a primeira autoridade espiritual sobre seu filho não é pastor, é pai e mãe. A exemplo da esposa, por exemplo, a primeira autoridade espiritual sobre a vida da esposa é o marido. Então, por exemplo, quem é casado aí, marido, mulher, a primeira autoridade espiritual sobre a esposa e os filhos, o marido. Olha como que é forte a questão da autoridade espiritual. É por isso que a bênção do pai, a bênção da mãe, a bênção do marido, a bênção da esposa, a bênção ali dos mais velhos, ela sempre teve uma grande importância para os antigos, que olhavam para a Bíblia e entendiam esta verdade, este princípio, de uma maneira que talvez se perdeu um pouco com o passar do tempo. Quem me conhece pessoalmente sabe que uma coisa que eu prezo muito, sempre que eu vejo meu pai, minha mãe, eu peço a eles a bênção pai, a bênção mãe, e recebo um Deus te abençoe, que com certeza só fortalece a minha vida, fortalece a minha fé, fortalece a minha vida espiritual. Olha como é importante um princípio de honra. Quando eu peço a bênção para os meus pais, eu estou honrando eles.
e aí eles me respondem me honrando também como filho. Então isso acaba se tornando uma troca. Da mesma forma, quando você pede para o pastor orar no aniversário, para a pastora, pede para o pastor orar por você, você está gerando honra sobre a vida do seu pastor. E quando ele ali te abençoa de todo o coração, ele está também te honrando como ovelha. Então é um princípio espiritual que rege o mundo. A honra, ela tem que ser vivida de forma natural na nossa vida. Não deve nem ser algo forçado. O que as pessoas mais me questionam, o que é honra de fato? Eu até coloquei um resumo aqui, diz assim: honra é tratar com dignidade o indivíduo, reconhecendo suas qualidades, exaltando suas conquistas, tratar com respeito e fidelidade. Olha só o que é honra. Quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vemos um caminho muito claro aqui sobre honra. Eu quero fazer uma pausa aqui, irmão, porque a irmã Durvalina, que é mãe do pastor Claudecir, não está passando bem, e ela foi de SAMU para o hospital e a família pediu oração. Ela tem já 90 anos, né? A irmã Sandra está colocando aqui, na coisa já foi passado para nós já estávamos aqui orando por ela, e eu queria estender para que toda a igreja esteja orando pela irmã Durvalina, para que Deus esteja sobre ela, tá? Eu desculpe esse parênteses, os demais pedidos nós vamos anotar, estaremos orando também, você pode ir pondo aí nos comentários, tá bom? Deus abençoe, pastor Claudecir, eu vou entrar em contato com o senhor logo depois da live, tá bom? Então, seguindo aqui a palavra, o princípio da honra é isso. Então, olha só, tratar com dignidade, reconhecendo as qualidades, exaltando as suas conquistas, tratar com respeito e fidelidade. A Bíblia vai deixar de forma bem clara isso no mandamento de Jesus. Ele fala: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o teu próximo como a ti mesmo? É tratar com honra. Tratar o teu próximo com honradez. Tratar o teu próximo com dignidade. Olha só que interessante. A honra é diferente da bajulação. Então não adianta você chegar e olhar para o pastor ou para o seu chefe e dizer: nossa, como você é bonito, ai que lindão que você é, que fofucho. Não adianta, e por trás você meter o pau. Isso não é honra, é bajulação. Porque a honra faz com que você trate a pessoa na frente e por trás da mesma maneira. Porque, por exemplo, o que é honrar o pai e mãe? Claro, né, o básico, não bater no pai, não bater na mãe, isso é o básico, tá, gente? Isso é o básico, né? Mas vamos lá. O que é honrar pai e mãe? É aquilo que teu pai e a tua mãe te proíbe de fazer, ou pede para que você não faça, você não fazer. Você está, então, mesmo que teu pai e tua mãe não estejam olhando, você está honrando eles. Então, aquilo que teu pai, tua mãe te ensinou na tua casa, que é pecado, que é errado, que você não deve fazer, honrar pai e mãe é você manter estes princípios, é manter aquilo que teu pai, a tua mãe te ensinou. Dentro do casamento, você honrar a tua esposa é tratar ela bem na frente e não falar mal por trás. É tratar com amor, é respeitar, é ser íntegro, não ficar dando, por exemplo, o homem não ficar dando entrada para outras mulheres, a mulher não ficar dando entrada para outros homens, respeitando a integridade e a decência do casamento. Então você está tratando a tua esposa com honra, você está honrando ela quando você ali se mantém fiel, se mantém íntegro diante de várias e diferentes situações. Então a honra, ela é um princípio tão enraizado na palavra de Deus, tão que tudo na Bíblia fala de honra, tudo na Bíblia passa pela honra. A primícia é a honra a Deus. Veja que quando a Bíblia fala amará o Senhor teu Deus, ali está falando amar em todo sentido, quem ama honra. Então está falando para você honrar a Deus, mas está falando e amará o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, honre o teu próximo. Nós acabamos de ler em Romanos que você tenha mais honra pelas pessoas até mesmo do que por você. E se nós crescermos e vivermos num ambiente de honra, olha quão saudável vai ser, quão
verdadeiro vai ser se você for honrado por aqueles que estão abaixo de você e honrá-los, e honrar quem está acima e ser honrado. Olha como a coisa vai fluir de uma maneira muito melhor, um ambiente muito mais agradável. O marido honrando a esposa, não é só a esposa que tem que honrar o marido tem que honrar a esposa dentro de casa, respeitando ela, tendo sempre uma palavra amável, uma direção, um cuidado, uma proteção. A mulher sempre espera isso do marido, independente de como a sociedade seja moderna, viu, querido? Independente da modernização da sociedade, a mulher sempre espera um cuidado do marido, uma palavra amiga. E às vezes o teu cuidado com a tua esposa, marido, às vezes vai ser lavar uma louça, vai ser pegar uma roupa no varal para ela, vai ser passar uma vassoura em casa, porque ela tá acabada e você vai honrar ela, ajudando ela. E com os afazeres, servindo junto, porque na verdade é um trabalho para ambos, né? A manutenção da casa, né? Então olha só como a cultura da honra ela está impregnada na nossa vida. Quem honrar? Irmão, a todos. Nós temos que tratar com honra todos. Outro dia eu estava vendo uma reportagem e eu fiquei ali um pouco chocado. Um empresário que para e oferece um dinheiro para um andarilho desses de rua e pede para ele chegar mais perto para pegar o valor, e quando ele chega perto o cara dá um tapa na cara daquele andarilho. Acho que ficou muito famosa essa postagem. Você acha que tinha necessidade disso? Você acha que isso é honra? De forma alguma. Só porque ele se achou numa posição econômica melhor. Eu acho que tem faltado na sociedade um pouco mais de honra, sabe? Eu acho que, e desculpa eu dizer isso, eu sou jovem ainda, eu tenho 34 anos, mas eu sou de uma cultura que os mais novos respeitavam muito os mais velhos, e hoje não se vê mais isso. Infelizmente, os mais novos hoje não têm mais apreço e respeito nenhum pelos mais velhos. Não tem mais paciência de ouvir, querido. Às vezes você vai num ônibus, vê uma pessoa de idade ali levantada e o jovem sentado e não dá o lugar. Sabe, na fila de banco, no mercado, em situações... Você quer ver uma questão de falta de honra? Falta de honra, querido. Falta de amor ao próximo. Você sendo saudável para o teu carro numa vaga para deficiente físico, para idoso. Querido, um dia você vai ser, e aí você vai poder usar esse tipo de vaga. Então honre aqueles que estão primeiro que você, honre aqueles que estão na tua frente, trate com honradez. Romanos 13:7 diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Olha que legal. Olha que interessante, existe uma ordem bíblica para que tratamos com honra aqueles que nos tratam. Com isso eu entendo que se plantarmos honra, colheremos honra. Olha que legal. Uma coisa que eu tenho sempre comigo é que eu procuro tratar meu pai, minha mãe, como eu gostaria de ser tratado pelo meu filho. Trato com respeito, trato com carinho, trato com amor, porque eu gostaria de ser tratado assim pelo meu filho. Então, olha só, quem planta vai colher. Se você honrar o teu marido, você vai colher a honra dele. Se você honrar a tua esposa, você vai colher a honra dela. Se você honrar os teus filhos, você vai colher a honra dos teus filhos. Veja que honrar não significa concordar com tudo, aceitar tudo de forma passiva. Não é disso que eu estou falando. Muitas vezes existe honra na discordância. Você pode, de forma honrada, discordar da opinião. Por exemplo, como pastor da igreja, sou presidente, fundador da igreja, mas eu não sou onisciente, onipresente, nem o dono de toda a verdade. Então, quando os meus líderes, aqueles que caminham comigo, caminham com a minha esposa, com a pastora, eles chegam e têm opiniões diferentes, e tem uma visão diferente, eu ouço cada ideia, eu aprendo com cada ideia. Por quê? Porque dessa forma estou honrando. Muitas vezes já mudei de opinião, já mudamos de direção, porque eu ouvi uma opinião diferente, que contradizia a minha. E quando não mudei, expliquei o porquê não.
Então nós pensamos assim, eu e a pastora Kelly, nós levamos as coisas dessa maneira, nós estamos abertos a ouvir opiniões, porque acreditamos que plantando honra com aqueles que conosco estão trabalhando, exercendo seus ministérios na obra de Deus, nós vamos colher honra desses também. Então a honra, lembra sempre disso, ela tem que ser uma via de mão dupla. Então olha só, se você questiona por que não recebe honra de alguém, se pergunte se você tem dado honra a essa pessoa. Se você tem honrado ela. Lembra que eu não estou falando de bajular, mas eu estou falando de honrar de fato. Então, por exemplo, o pastor manda uma mensagem para você. Você responde com carinho essa mensagem. Você liga para o teu pastor. Ah, mas o pastor não ligou para mim. Poxa, será que você também lembrou de ligar para ele? Ou você lembrou de pedir ajuda a ele? A mesma coisa, o marido questionando a mulher o marido, o pai, o filho os pais. Será que antes de questionar por que o outro não tem feito, você tem feito para ser honrado? Você tem honrado para ser honrado? Então a honra ela é uma via de mão dupla que caminha junto. Você só vai honrar e se for honrado. E quanto mais você se sente honrado, mais você tem prazer em honrar. É isso. Honra, e aqui é legal isso, não é idolatria. Aplaudir alguém por algo bem feito não é roubar de Deus a glória. Podemos honrar sem idolatrar, quando conhecemos os defeitos, mas exaltamos as qualidades. Honrar alguém que no momento está fazendo algo melhor do que você mesmo, não te diminui, mas engrandece. Meu irmão, olha que forte isso. Dentro da igreja evangélica, criou-se um paradigma aonde as pessoas fazem tudo para Deus, e de fato e não merecem um elogio, um parabéns, porque estão fazendo para Deus e, portanto, não fazem mais do que obrigação. Eu entendo isso de forma diferente, né? Eu entendo isso de uma forma um pouco diferente biblicamente. Eu vejo um Jesus que incentiva, eu vejo um Jesus que encoraja, eu vejo um Jesus que fortalece a qualidade e repreende a falha, repreende os defeitos. Então, olha só. Foi criada uma cultura dentro da igreja evangélica tradicional de que você não pode elogiar alguém porque você está arrancando de alguém ou você está roubando de Deus a glória. Não, querido. Veja, quando você olha para o pastor e diz, ô pastor, que trabalho bem feito, você não está roubando de Deus a glória. Você está falando de algo que o pastor fez bem feito. E eu humildemente entendo que se fiz bem feito foi porque Deus me deu graça. Então veja que a glória acaba sendo de Deus, sim. Então foi criado um paradigma onde as pessoas não podem elogiar alguém, honrar alguém, porque senão é idolatria. Honrar alguém não significa esquecer dos seus defeitos, mas prestar mais atenção em suas qualidades. Quando você honra alguém, não que você esqueceu que a pessoa tem falhas ou dificuldades. Eu dou graças a Deus pelo fato de uma coisa natural em mim é honrar a minha esposa. Eu procuro sempre estar aqui dando uma palavra, dizendo o quão mulher de Deus ela é. Não que eu esqueça dos defeitos que ela tem, mas as qualidades superam tanto os defeitos que não tem como não honrá-la. Como não tem como não honrar, por exemplo, os meus pais. Não que eles não tenham defeitos, mas as qualidades e aquilo e o bem e o amor que me deram superam tantos defeitos que não tem como não honrá-los. Então, olha só como um princípio bíblico simples, impregnado na palavra, pode mudar aos poucos nossas atitudes. Talvez você está olhando para o teu pai, talvez você está olhando para o teu marido, e por causa de um momento de raiva, de nervoso, você enxerga mais defeito do que qualidade. Mas, na verdade, se você se acalmar um pouco e você começar a pesar na balança, eu tenho certeza que essa pessoa que está do teu lado é uma pessoa maravilhosa, que reflete a glória de Deus,
que é a imagem e semelhança de Deus e que merece, portanto, a tua honra, merece ser tratado com honra por você, assim como você. Eu tenho certeza que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, que merece ser tratado com toda a honra. Por isso, você que é solteiro, você que é solteira, até mesmo você que é casado, não admite, não aceite ser tratado com desprezo, com desdém. Você foi feito para ser tratado com honra e com honra eu tenho certeza que Deus os tratará também, tá bom? Então, uma outra coisa que eu pus aqui. E isso é uma dificuldade para as pessoas orgulhosas. E existe ali o orgulho da pessoa que é orgulhosa no sentido de não pedir ajuda, mas existe o orgulho da pessoa que não admite que ninguém seja melhor do que ela. E uma pessoa que tem esse tipo de orgulho, ela tem dificuldade em reconhecer quando os outros fazem algo melhor do que ela. Eu, por exemplo, abertamente digo para você que sou falho em muitas coisas. Na verdade, eu não tenho nada que eu sou muito excepcional na minha vida. Eu sou uma pessoa muito simples, muito limitado até. E eu vejo que Deus tem colocado pessoas perto de mim que são muito capazes em áreas que eu nem consigo atuar. E eu fico admirado com o trabalhar de Deus na vida dessas pessoas. E eu não tenho problema nenhum em dizer para alguém, como você faz bem feito, como você canta bem, como você toca bem, como você adora Deus bem, como você dança bem, como você serve bem, como você faz com amor, com dedicação. Isso é natural para mim. Na verdade, uma pregação que eu ouvi na minha adolescência mudou a minha visão em relação a isso. Eu não tenho problema em acrescentar valor na vida das pessoas, ou seja, em reconhecer aquilo que elas fazem bem feito. Então, e eu fazendo isso não me diminui. Pelo contrário, cada vez que eu faço isso, eu recebo dessas pessoas carinho, eu recebo dessas pessoas elogios, eu recebo dessas pessoas honra, eu recebo dessas pessoas mais dedicação. Então, olha só que interessante, querido. Você honrar alguém por algo bem feito que ela faz, não significa que você também não saiba fazer bem feito. Você honrar alguém por algo bem feito que ela fez, não significa que você também não seja capaz, não significa que você é menor ou diminuto, não, pelo contrário, mostra a tua grandeza de saber que, apesar de você saber fazer bem feito, outros também o fazem, outros também sabem fazer. Aí aqui, já estou terminando, viu, querido? Receber honra. Receber honra não faz de você orgulhoso. Orgulho é quando você não entende o versículo acima lido e começa a achar que você é o único merecedor de honra. Isso é orgulho. Aprenda a se receber honra. Afinal de contas, Isaías 61 diz que haverá sobre você, Isaías 61:7, dupla honra. Ou seja, você vai ter que aprender a lidar com a honra, pois Deus vai te honrar. Por isso, honre mais. Bom, olha isso aqui. A Bíblia vai dizer, vamos lá abrir para ver o que está dizendo lá em Isaías. Isaías 61. Isaías 61, versículo 7. Olha só que legal, que forte esse versículo. Pega aí para você na sua casa. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdarão porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Olha só, irmão, uma coisa que alguém sempre pergunta e fica na dúvida, o que é dupla honra? Existe de fato o termo dupla honra? Na língua portuguesa não existe. Como assim? Porque honra é honra. Honra é o top. Honra é o ápice. Quando você é honrado ou honra alguém, significa que você está entregando tudo que ela merece. Significa que ela está sendo honrada por tudo que ela merece. Um soldado, ele vai lá na guerra e ele faz um ato de grande bravura. Ele é honrado com uma medalha. E é interessante isso. Esses dias eu estava lendo alguma coisa sobre isso. Nos Estados Unidos, quando alguém é honrada com aquela... honra ao mérito, aquela medalha maior que tem, maior honraria que um militar americano pode receber, aquilo fica gravado para sempre, é uma coisa para poucos
poucas pessoas na história. Mas sabe o que eu achei interessante? Que quando alguém que foi honrado, ele tá ali, mesmo que ele esteja de civil, mas se ele mostrar a medalha no peito, os outros soldados eles vão bater continência, honrando aquela medalha. O que é dupla honra? Se a honra é o ápice, por que a Bíblia fala de dupla honra? Você vai receber uma porção dobrada de honra, uma porção dupla de honra. O que é dupla honra? Presta atenção nisso que você não vai mais esquecer. A dupla honra, ela significa uma honra que vai vir de dois lugares diferentes. Fica aí, presta atenção agora. Aumenta o volume do celular. A dupla honra significa que você vai receber honra de mais de um lugar. Então, por exemplo, se eu recebo honra da pastora, é uma honra. Se eu recebo honra do meu filho, duas honras, dupla honra. Então, segura. O que a Bíblia está falando sobre dupla honra? É que você vai receber a honra da vertical, a honra que vem de Deus. Essa é a honra que verdadeiramente importa, que é a honra que vem de Deus. Tudo que você faz de bom, tudo que você faz de produtivo para Deus, Ele vai te honrar. Então, olha só, o que é dupla honra? Você vai receber a honra na vertical e na horizontal. O que é isso? Vertical é a honra que vem de Deus e a horizontal é a honra que vem dos homens. E isso não é orgulho, desde que você reconheça a tua miséria, desde que você reconheça a tua pequenez, desde que você saiba que é a graça de Deus que te sustenta. Então, olha só, a Bíblia está dizendo que você vai receber dupla honra. A honra que vem de Deus. Mas Deus ele não está satisfeito só em Ele te honrar. Porque se você foi humilhado, mas você permaneceu fiel, se você foi acusado, mas permaneceu fiel, você vai ser honrado pelos homens. Exemplo na Bíblia, pastor, Jesus. A cruz, ela fala disso. A honra da vertical e a honra da horizontal. Olha só, vertical, horizontal. Jesus se entregou na cruz. E diz a Bíblia que ele foi honrado, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aí ele foi dado todo o poder para reger céu, terra, embaixo da terra. E só ele era digno de abrir o livro com 7 selos. Olha que forte isso. Ele foi honrado nos céus. Só que era o suficiente? Não, porque ele foi humilhado diante dos homens. E ele precisava ser honrado diante dos homens. E é por isso que eu e você existimos. Porque nós honramos a Cristo na terra até os dias de hoje. Olha como a honra de Deus dura. Cristo foi honrado nos céus, mas é honrado na terra também. E você como cordeiro com Ele, quando Deus te honrar, querido, você vai ser honrado por Deus nos céus, mas você será honrado pelos homens na terra também. Todos irão reconhecer quem Deus é na sua vida e o que Ele fez em você e através de você. Mas para isso, nós temos que aprender a lidar com a honra. Porque se nós não soubermos lidar com honra, a honra nos corrompe. A honra vai gerar em nós orgulho. Então nós temos que saber lidar com a honra. Nós temos que honrar e ser honrados, reconhecendo que somos limitados, somos falhos. Olha só, eu já estou encerrando. Esse princípio bíblico ele é muito importante. Presta atenção. Quando você honra alguém, você reconhece nessa pessoa que pode haver falhas. E quando alguém honra você, ela tem que honrar você mesmo com suas falhas. Olha como o princípio da honra ele é importante. Quando você honra alguém de verdade, da maneira bíblica, as deficiências, as falhas daquela pessoa não te chocam. E como você é alguém que honra e quer ser honrado da maneira bíblica, você não vai julgar ninguém. Porque quem entende o princípio da honra sabe que a honra supera os defeitos. A honra, ela visualiza mais a qualidade. Então, quando você entende o princípio da honra, mesmo quando você vê alguém errando, mesmo quando você vê alguém pecando, mesmo quando você sabe que alguém está na falha, você permanece honrando ela e não
julgando, porque você sabe que um dia pode ser você quem estará errando. A Bíblia vai falar, por exemplo, de Noé. Noé, depois que desceu da arca, plantou uma vinha e, amassando as uvas, ele descobriu o suco da uva. E aí deixou num pote, não sei se de forma acidental ou não, a Bíblia não conta, mas as uvas fermentaram naturalmente. E quando ele tomou, havia se tornado ali um vinho, né? E aí ele ficou embriagado. E diz a Bíblia que caiu nu no chão. Chapou o coco e caiu bêbado no chão. Noé não estava certo, mas ele não sabia que aquela bebida traria para ele este tipo de situação. Presta atenção nisso, querido. Porque tem gente que fala assim, mas Noé bebeu até cair. Mas ele não sabia que aquela bebida ia produzir nele esse efeito, tá? E aí ele caiu nu no chão. E um dos filhos chegou e viu ele ali, peladão no chão. E de vez de ele esconder o pai, de vez dele guardar a nudez do pai, ele foi correndo chamar seus irmãos. E aqui eu quero fazer um parênteses. Deus, ele conhece a intenção de cada coração. Aquele filho, ele não foi chamar os seus irmãos para ajudá-lo a guardar o seu pai. Ele foi chamar os seus irmãos para expor o pai, tá? E aí houve um castigo depois. Noé colocou um castigo sobre aquele filho. Mas os outros, quando vieram e viram a situação em que o pai se encontrava, diz a Bíblia que eles não quiseram nem ver o pai nu. O irmão falou, olha, ele está ali dentro da tenda, está caído pelado. Eles pegaram uma capa, colocaram em seus ombros, entraram de costas, sem olhar o seu pai, lançaram aquela capa sobre o pai para tampar a nudez do pai. Honraram o pai em uma situação em que o pai não ia ver, não ia se lembrar, porque estava ali totalmente entregue. Mas honraram o seu pai, e por isso houve bênção sobre ele. Olha só como é importante o princípio da honra. Deus, ele conhece o teu coração. Quando você olha para alguém, tem gente que fala, por exemplo, eu falo as coisas na cara. Quando você fala querendo honrar, ou seja, honrar um princípio bíblico de falar a verdade, Deus conhece o teu coração. E ele vai te honrar por isso. Amém? E ele vai te dar dupla honra. Então você vai ser honrado pelos homens também por causa disso. Mas quando você fala as coisas na cara com a intenção de machucar, Deus, ele também sabe disso. E é ele quem vai avaliar, é ele quem vai julgar. E então haverá uma consequência sobre aquilo que você está fazendo. Olha como a palavra de Deus é forte. Porque de Deus não se zomba, né? Como diz a Bíblia. De Deus a gente não consegue esconder nada. Então quando Deus, a Bíblia, fala algo sobre honra, por exemplo, a Bíblia fala que Deus sonda os corações, o mais profundo de cada coração. Então você não vai conseguir esconder dele nada, você não vai conseguir disfarçar de Deus nada. Ele vai conhecer a intenção do teu coração. Então quando você olha para alguém, olha como é simples, e você diz assim para essa pessoa, você engordou, pastor. Eu não sei porque eu usei esse exemplo, né? Mas tá bom. Você diz, você engordou, pastor, mas você está dizendo na inocência, você está dizendo de uma forma ali, pastor, vamos fazer uns exercícios, preocupado. Deus, ele conhece o teu coração. Mas eu me lembro uma vez que eu estava passando, rapaz, e um menininho olhou para mim e gritou, gordo! Aquilo magoou, irmão. Aquele gordo dele, ele quis me ofender. Então, olha só como que é. Deus, ele conhece a intenção do coração. Se você diz algo para alguém na intenção de favorecer, vamos lá, você faz uma crítica na intenção de favorecer, de trazer crescimento, amém, Deus conhece o teu coração. Mas se você está fazendo algo na intenção de magoar, de provocar uma ferida, de trazer tristeza sobre essa pessoa, escuta o que eu estou dizendo, Deus também conhece o teu coração. E aquilo que você plantar, você vai ter que colher. Porque é um princípio. Tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Olha só. Então, nessa noite, eu vim aqui para dizer para você, plante honra. Plante honra. Estou sendo humilhado, pastor. Plante honra. Lá no meu trabalho, pastor, eu estou sendo humilhado. Plante honra. No meu casamento, pastor, eu estou sendo humilhada. Plante honra. Porque aquele que planta honra colherá dupla honra. E é interessante isso, né? Porque você, quando planta uma semente, você não colhe apenas uma semente. Você colhe vários frutos com várias sementes. Então, você planta uma semente ali de milho. Você não colhe um milho.
Não é isso? Você colhe um pé de milho com várias espigas, com muita semente. Então, olha só, se você plantar honra, você vai colher muita honra, ou como a Bíblia diz, dupla honra. Você vai ser honrado por Deus, você vai ser honrado pelos homens. Guarde essa palavra no teu coração, viu, querido? Crie na tua casa um ambiente de honra com os teus filhos. A Bíblia fala para os filhos honrarem os pais, mas fala para os pais também não irritar seus filhos. Então, cobre, né, ou ensine honra dos teus filhos em relação a você, mas honre os teus filhos. Honre o teu marido, tua esposa, honre o teu patrão, honre a tua empresa. Escuta o que eu estou te dizendo. Presta atenção. Você está trabalhando na empresa, não está contente com o teu salário, não está contente com a maneira que está sendo tratada lá? Irmão, em nome de Jesus, sai. Vai embora. Não fica metendo pau, não fica falando mal. Eu já conheci pessoas que, motoristas de caminhão, a minha firma paga pouco, aí roubava óleo diesel. Virava ladrão. Meu irmão, não é melhor sair e procurar um lugar que paga melhor? Onde ele se sinta mais valorizado? Querido, olha como que é. Trate com honra, pastor, mas eu estou sendo meio humilhado, já era para mim ter tido minha promoção, meu patrão. Permaneça plantando honra, porque um dia você vai colher honra. Permaneça plantando honra. Mas, pastor, se não for nesta empresa, Deus te leva para outra e te honra lá. Mas quem planta honra vai colher honra sem falta alguma. Viu, querido? Plante sempre a verdade, plante sempre bondade, porque tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. É um princípio bíblico. Então, não tá ali, a comida que está sobre a tua mesa está vindo dessa empresa. Então, cara, não fica metendo pau na empresa não, sabe? Dê graças a Deus que você tem esse trabalho. O teu patrão tá pagando o teu salário em dia. Não fica metendo pau. Eu sei que às vezes é difícil. Quando eu era empregado, tinha vez que eu metia o pau no meu patrão, viu? Eu não tô aqui me isentando, não. Tinha vez que eu ficava bravo, aquele miserável, podia me dar um aumento. Mas posso falar do prefeito. A pastora tá falando aqui que não pode falar do prefeito, que é patrão dela. Então vamos tentar guardar a honra, vamos honrar para que a gente possa ser honrado também em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Deus abençoe você. Este era um estudo, um ensino, e eu quero trazer alguns ensinos que já foram passados em célula para a gente poder estar debatendo. Se você sempre quiser, durante essa terça-feira, comentar sobre esses estudos, você pode comentar, né? E se eles fizessem alguma pergunta agora? Então, você quer comentar alguma coisa aí, meu irmão? Minha irmã? Dá pra mim ler aqui. A pastora tá com o celular ali. Qualquer coisa ela vai falando alguma coisa. Se você quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fique à vontade, comente, pergunte, e da maneira que for possível nós vamos respondendo aí, né? Vamos tentar nos guardar pertinente ao assunto aí. Não vamos colocar o pastor enrascado ao vivo não, né? A pergunta da lição, né? Tá bom, queridos?